de um evangelista. Beleza? Pastor é pastor. Por quê? Nem, o pastor não é pregador. Eu já disse não, pastor, ele pastoreia. Tem pastor pregador, né? Tem muitos. Mas a função em si, dentro do ministério, o pastor, ele só orienta as ovelhas. Ele trabalha com as ovelhas, dando todo o suporte espiritual para a igreja. Então, se a gente olhar para isso, o diácono, se você olhar para o diaconato, a gente fala, eu sou só um diácono, meu. Se você olhar e ver os requisitos para um diácono, você já leu? Mas se você olhar bem, se vocês leram, primeiro, o diácono, ele tem que ser marido de uma só mulher. Olha o detalhe. Coisa que o presbítero não precisa. Um monte ia ter que sair do diaconato hoje em dia, se fosse... Exatamente isso. Ou nem seriam consagrados. Nem seria por conta disso, porque não tem família. No caso, esposa com filhos. Né? Marido de uma só mulher. Que governe bem a sua casa. E aí, irmão, como tá a sua casa? Dá glória aqui e bate na mulher em casa. Dá glória aqui e bate no filho em casa. Você entende? Então, as qualificações do diácono são muito mais sérias do que os demais obreiros. Mais sério. Muito mais. Então, quando a gente começa a observar e ver que, para começar, porque o auxiliar, basicamente, ele não existe. Ele foi colocado para auxiliar, né? Porque na falta de um outro obreiro, está lá o auxiliar para poder te ajudar. Mas na Bíblia você não vê isso. Começa com o diaconato. Quando Pedro, lá em Atos, quando Pedro ele observa a situação da igreja e vê que estava algumas dificuldades, o que ele falou para o pessoal lá? Ó, escolha dentre vós. Vocês vão escolher, porque vocês conhecem o povo. Escolha entre vós homens capazes. E essa capacidade intelectual, espiritual, e o obreiro, o porteiro em si, ele precisa ter cuidado, olhando tudo que entra e quem sai. Você sabia disso? Nós somos o filtro da porta da igreja. Se entrar alguém ali com má intenção, a sua vida espiritual com Deus já tem que barrar o cidadão. Tem que valer. Se entrar um bêbado, por exemplo, o cara queria fazer arruaço, o obreiro, o Leandro é bom pra isso, o Leandro tem um... ele vai meio grosso, né? O cara queria fazer... Aqui não, meu filho. Aqui não. Ou quer sentar ali e fica em paz. Porque o obreiro tem que ter autoridade, ele não pode ficar, tadinho, não, negativo. O porteiro tem que ter autoridade dentro da igreja. Decida. Deus te deu o teu cargo em si, ele já te imposta nisso. Você, acho que Paulo fala que nós temos que ser graves. Uma pessoa grave não é ser ignorante. Não é ser ignorante. Quando você falar com gravidade, você chega para o seu filho, por favor, sente-se aí, fique tranquilo, olha o culto. Ó, se começar com muita conversa, por gentileza. Você tem autoridade para colocar a pessoa para fora. Você tem autoridade. Porque ela veio com má intenção e está querendo fazer palhaçada. Então, o diácono, ele tem essa firmeza. Então veja que o obreiro, ele precisa ter uma vida regrada mesmo. Regrada. Por quê? Porque ele vai passar na rua. E vão olhar para ele com respeito ou com desdém. Depende de você. Depende de você. Olha o que ele fala aqui no 2 Timóteo 2,16. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. E a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Falatório, mas você ouviu? Não. Sem chance. Eu sempre costumo dizer o seguinte. Vou precisar fazer isso aqui.
História e história. História e história, isso é interessante, presta atenção. Sabe a diferença? História e história. Não são a mesma coisa, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Sabe qual é a diferença? Sabe? Da história e. Essa história aqui. O que ela é? Algo que foi passado e que já foi escrevido, não é? Uma história contada já. E uma história, algo que você inventou. Essa aqui é a essa aí. primeira. Essa aqui é a primeira. É que é a verídica, é algo que de fato aconteceu. História nem sempre Isso. tem a história veracidade. É o que alguém inventa, não é? E essa aí é o que. Essa aqui não, essa aqui tá escrito. É diferente. Aí é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Nem tudo que você ouve, Nem tudo que você ouve, de fato aconteceu. Sabe aquela coisa? Eu ouvi dizer. Olha, irmão, eu ouvi dizer que. Você entende? Então, foge disso. Foge. Porque o teu nome vai rodar por aí. O irmão sabe. O Leandro? O Leandro sabe, não sabe, Leandro? O Leandro sabe. O pastor. A autoridade vai te reprovar. Sim, e hoje o pessoal vai mais pelo agrado, mas antigamente o pessoal bloqueava você mesmo na hora da votação. Quem quer que o fulano seja tal coisa? Levanta a mão. Não, Recentemente saiu uma rixa numa igreja aí porque não aceitaram o novo pastor. No Nordeste é chamado culto administrativo, que eles chamam, né? Tudo no começo de ano. Então, que nem o pastor faz aqui. O nosso pastor Gilmar. Chama, vamos mostrar. Culto de posse que chama. Então, ele lá no Nordeste é culto administrativo. Então veja. E aí vão perguntar para a igreja se a igreja está de acordo com o que você vê. Não basta você querer ficar. Tem que saber, porque a igreja é soberana. A igreja de Cristo, ninguém engana. Ninguém. Isso acontecia muito, para não perder a linhagem também, quando as pessoas saíam de outras igrejas. Sim, senhor. Opa, claro. Era uma burocracia para poder ser aceito. Os irmãos aceitam. Não chegava chegando, não. Não era assim não. Ficava numa observação ali uns meses, vamos ver o que está acontecendo, para saber. Você entende? Então o que acontece? O obreiro, ele precisa ter isso. Ele tem que ter cuidado com a vida. A palavra diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, do ensinamento. Tem cuidado. Você, aqui, foi colocado aqui na apostila. O pregador que não estuda a Bíblia com profundidade corre o risco de pregar heresias ou mensagens rasas. Não, isso aí foi forte. Isso é muito sério. Você pregar o que você ouviu, não. Você tem que pregar aquilo que você leu. Você entende?